A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson e eu estou aqui para orar, entregar uma mensagem do Senhor para a sua vida. Hoje, dia 17 de junho de 2025. Irmãos, antes de nós iniciarmos a oração, a palavra, eu queria estar pedindo a vocês que escutam a oração da manhã, e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ajude esse canal a crescer, irmãos. Porque quando você se inscreve e deixa o gostei, você ajuda esse canal. Esse canal ele é divulgado para outras pessoas. O YouTube ele entende que este vídeo ele é relevante e ele entrega esse vídeo para mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Então, eu te peço a vocês que deixa o seu like, deixa o gostei, se inscreva no canal para que esse canal venha crescer e que a obra do Senhor venha alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de hoje? Irmãos, Deus ele tem falado comigo acerca de empecilhos na nossa caminhada cristã. Irmão, muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente vai encontrar algumas pedras no meio do caminho, umas pedras de tropeço. E aí, muitas das vezes o inimigo coloca essa pedra, irmãos, para que nós venhamos tropeçar. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter dificuldades na nossa caminhada. E isso, irmãos, não é novidade. Mas muitas das vezes, irmãos, nós achamos que pelo fato de nós estarmos com Cristo, pelo fato de nós estarmos nos caminhos do Senhor, nós achamos que nós não vamos ter dificuldades. Mas, irmãos, muitas das vezes nós vamos ter. E não vai ser pouca, vai ser muita. Não é querendo desanimar você não, irmãos, mas muitas das vezes vai ter muitas dificuldades. O inimigo ele vai se levantar com muita fúria. A gente vê isso, irmãos, na vida de Davi, do rei Davi. Eu queria, irmãos, estar lendo aqui com vocês a palavra do Senhor, que está no livro de Samuel, 1 Samuel 16, versículo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui que nós acabamos de ler vai nos falar da história do rei Davi, do momento em que Deus ele fala para Samuel ungir a Davi como rei. E é exatamente isso, irmãos, que Samuel faz. Samuel ele pega o azeite, o óleo e unge Davi no meio dos seus irmãos. E, irmãos, sabe o que é interessante? É que a partir desse dia, Davi ele não simplesmente ele foi para o trono. Davi ele não foi ungido num dia e no outro dia ele sentou no trono e começou a governar. Não. Davi, irmãos, ele passou por várias e várias dificuldades no meio do caminho. E sabe, irmãos, o que é interessante? Muitas das vezes, Deus ele nos chama para fazer algo. Deus ele usa um profeta para falar conosco, que tem um plano na nossa vida, que tem um plano maravilhoso para nós. E a gente acha, irmãos, que quando Deus ele fala isso conosco, esse plano ele vai vir assim do dia para a noite. Esse plano ele vai ser concretizado do dia para a noite. Muitas das vezes Deus ele te chamou, irmãos, para fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Deus ele talvez usou um profeta para falar com você, irmãos, que você vai ser um pregador do evangelho e que Deus através de você vai alcançar muitas pessoas. Talvez, irmãos, Deus ele te chamou para louvar. Deus ele te deu um ministério do louvor. Ele te chamou você para louvar na casa dele. E talvez você ache que isso vai ser do dia para a noite. E muitas das vezes não é, irmãos. Muitas das vezes você vai enfrentar algumas dificuldades, alguns empecilhos. O inimigo, ele vê que Deus ele te levantou. E ele vai fazer de tudo para que você venha cair. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, irmãos, ele foi ungido a rei. Ele foi consagrado a rei. Mas, irmãos, a caminhada de Davi para chegar até o trono foi muito complicada. Davi, ele precisou, irmãos, ter que batalhar muito. Ele teve, irmãos, que derrotar gigante.
Depois que ele derrotou o gigante, ele foi reconhecido. E isso despertou inveja no coração de Saul, que era o rei daquela época. E Saul, irmãos, ele quis matar Davi. Davi ele teve que fugir. Ou seja, Davi ele teve que passar por várias reviravoltas. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que Davi ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E depois Saul ele foi lá e ficou indignado com Davi e quis matar Davi de novo. Mesmo Davi não matando Saul, Saul ficou indignado com Davi e quis matar ele. Ou seja, é toda uma história. Teve toda uma reviravolta. Teve as suas dificuldades. Davi, irmãos, ele não simplesmente ele foi ungido e logo no dia seguinte foi reinar, foi assumir o trono. Não. Davi ele teve muitas dificuldades pelo meio do caminho. E a gente vê isso, irmãos, também na história de outras pessoas da Bíblia. A gente vê que o próprio, o próprio Senhor Jesus ele passou por isso. O Senhor Jesus ele era aquele, o Messias, o enviado, aquele que ia libertar o povo. Mas para que isso, irmãos, viesse a acontecer, para que isso viesse a se concretizar, Jesus ele tinha que passar pela cruz. Jesus ele tinha que morrer na cruz para que tudo isso viesse a se concretizar. Ou seja, irmãos, Jesus ele foi chamado para ser o salvador da humanidade. Mas para isso acontecer, irmãos, primeiro Jesus ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que passar pelo madeiro. Ele tinha que passar por aquela dificuldade. Nós vemos isso acontecer, irmãos, também com a nação de Israel. Deus ele dá uma promessa para o povo de Israel. Deus ele fala que a nação de Israel vai habitar uma terra que emana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra próspera, uma terra boa. Mas, irmãos, para isso acontecer, primeiramente Israel ele deveria passar pelo deserto. Deus ele dá a promessa para Israel que eles iam habitar uma terra que emana leite e mel. Mas Israel, irmãos, ele não cai diretamente nessa terra. Primeiro Israel ele precisa passar pelo deserto. Depois que o povo de Israel foi libertado das mãos de Faraó, eles não caíram diretamente na terra que emana leite e mel, na terra de Canaã, não. Eles primeiro tiveram que passar pelo deserto. Então, irmãos, muitas das vezes Deus ele nos dá uma promessa. Irmãos, talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, Deus ele te deu uma promessa muito bonita, muito maravilhosa. Uma promessa de que você vai casar, uma promessa de que você vai crescer financeiramente, de que Deus ele vai te usar para poder alcançar pessoas, vai te usar na pregação, vai te usar como levita, como adorador, vai te usar, irmãos, para poder alcançar pessoas. Ou seja, eu não sei, mas talvez, irmãos, você está achando que isso vai acontecer do dia para a noite. Muitas das vezes, irmãos, vai ter um processo, vai ter algumas dificuldades no meio do caminho. Essas dificuldades, irmãos, é normal. É para nos preparar para aquilo que o Senhor já nos deu. Deus está nos preparando porque, irmãos, a promessa já foi dada. Nós já temos essa promessa em nossas mãos. Mas nós temos agora que passar pelo processo. Assim como Jesus passou pelo processo da cruz. Assim como Israel passou pelo deserto. Assim como Davi passou por todos aqueles empecilhos antes de ser rei. Assim, irmãos, vai ser nós também. Nós iremos passar por algumas dificuldades. Mas tudo isso, irmãos, é para que nós venhamos ser moldados. Tudo isso é para que nós venhamos ser preparados. Para que nós venhamos alcançar essa promessa e poder desfrutar do melhor da promessa de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Você que pode, ore comigo. Você que não pode, fique em espírito de oração. Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdoa, ó Pai, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu, juntamente com o irmão, com a minha irmã, com esse ouvinte, oramos a Ti neste momento. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas. E neste momento, ó Deus, eu apresento a vida do nosso ouvinte. Este irmão, ó Deus, que está passando por uma dificuldade. Esse irmão que está se sentindo abandonado no meio do caminho. Esse irmão, ó Pai, que recebeu uma promessa por parte do Senhor,
mas ele está se sentindo abandonado. Ele está, ó Pai, se sentindo que essa promessa não vai se cumprir, pelo tamanho da dificuldade que ele está passando. Eu te peço, ó Deus, tenha misericórdia. Essa pessoa, Pai, que foi chamada pelo Senhor, Deus, mas ela se sente incapaz, ela se sente incapacitada. Ela olha, ó Deus, para o cenário, para a situação, e ela vê que nada vai acontecer. Aos olhos humanos parece que nada vai acontecer, ó Deus. Mas eu te peço, ó Pai, segura na mão dessa pessoa. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Na tua palavra, Deus, está escrito que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que nós venhamos entender, ó Pai, que isso faz parte do processo. Assim como Davi, ó Deus, teve todo o processo para chegar no trono. Nós também, ó Pai, temos um processo para chegar na promessa que o Senhor prometeu para nós. Que nós não venhamos desistir, ó Pai. Que nós não venhamos fraquejar. Que nós não venhamos parar no meio do caminho. Porque se Davi, ó Pai, tivesse parado no meio do caminho, a história dele não estaria sendo contada. O Senhor ungiu a ele, ó Pai. O Senhor consagrou a ele como rei. Mas muitas dificuldades ele teve que passar no meio do caminho. Mas ele não desistiu, ó Pai. Ele foi até o final. Ele foi até o fim. Porque ele sabia que o Senhor era fiel. Que o Senhor ia o capacitar. Que mesmo em meio às dificuldades de Davi, ó Deus, ele sabia que o Senhor estava com ele. E talvez falta isso, ó Pai, na vida do nosso irmão. Esse irmão, ele está achando que está sozinho. Esse irmão, ele está achando que por meio da dificuldade, essa dificuldade que ele está enfrentando, essa pessoa, Pai, ela acha que pelo fato dessa dificuldade está atingindo ela, o Senhor abandonou essa pessoa. Não, Pai, muitas das vezes não é assim. Nós sabemos, ó Pai, que dificuldades vão vir, empecilhos vão vir. O inimigo vai oferecer pratos, o inimigo vai colocar pedras no meio do caminho. Mas, Senhor, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor permite com que as dificuldades venham, mas o Senhor está conosco, assim como o Senhor esteve com Davi, assim como o Senhor esteve com o povo de Israel no deserto. A promessa era Canaã, a promessa, ó Pai, era uma terra que manava leite e mel, mas eles estavam no deserto. Mas esse é o processo, ó Pai, nos ajude a passar pelo processo. Nos ajude a carregar nossa cruz. Assim como o Senhor Jesus carregou a cruz dele, ó Pai. Que nós venhamos carregar a nossa cruz também. Mas que nós venhamos entender, ó Pai, que no final o Senhor vai nos garantir a vitória. Porque se o Senhor nos prometeu, ó Deus, o Senhor é fiel para cumprir. Eu te peço que o Senhor venha segurar na mão deste ouvinte neste exato momento. Essa pessoa que está escutando, ó Deus, essa oração. Que o Senhor venha segurar nas mãos dela, para que ela não venha cair, para que ela venha resistir a esse tempo difícil, para que ela venha permanecer na tua presença. Meu Pai, que não importa a dificuldade, que não importa o grau da dificuldade, que ela venha continuar firme, crendo que o Senhor vai prover, crendo que o Senhor vai dar a vitória para ela no momento certo, no momento apropriado. Ó Pai, eu te peço, nos ajude, segura nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, não nos deixe cair. Porque, ó Deus, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nos ajude a depositar nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E que por mais que o momento seja difícil, que nós venhamos acreditar, que nós venhamos crer que o Senhor vai dar o escape, o livramento. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, meu Pai. Amém, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, com mais uma oração, com mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.